Nós já passamos da metade da temporada e esse episódio ele foi, como todos os outros, esteticamente muito bonito. Não tem como você criticar a fotografia da Roda do Tempo, porque a série ela tá em uma outra dimensão, ela subiu em outro patamar. Tá impecável toda a fotografia da série, tá uma coisa assim linda de ver, de admirar. Todas as cenas, todos os ambientes, eles trabalharam muito para isso. E vamos comentar então sobre o quinto episódio. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente comenta sobre a Roda do Tempo, tem outros vídeos sobre curiosidades, assuntos, spoilers que vocês pedem muito. E aí vamos comentar hoje sobre o quinto episódio. Eu gostei desse episódio, talvez não tanto quanto o episódio 4, eu acho que o episódio 4 vai ser bem difícil ali de superar. O 1 é muito bom porque tem muita batalha, tem muita coisa nova, é o primeiro episódio e abre com muita coisa. A gente começa esse quinto episódio com a Moiraine tentando ali controlar e usar, aprender a utilizar todo aquele poder do Tangreal que ela encontrou no episódio 4, que é o Sarkhan. E a gente vê que a Moiraine, ela tá tentando ali controlar, mas ela percebe que o poder que tem ali dentro é muito grande e ela meio que começa a quase se exaurir ali, tentando realizar o controle do poder, mas muito difícil. E aí depois a gente vê o Len lá em um momento com a Moiraine. E inclusive assim, eu acho que o Len, ele tá muito apagado nessa temporada. Na verdade, desde a temporada passada, ele tem alguma cena ali ou outra que é importante, que traz uma coisa ali bacana, como por exemplo, nesse episódio a gente tem aquele diálogo dele, que a Moiraine ninguém aguenta mais, com preocupações de que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E toda temporada ela fica com aquele negócio na cabeça dela. E é muito chato esse arco da Moiraine de ficar com tudo isso na cabeça dela. Eu entendo toda a responsabilidade dela, mas pra mim é uma personagem que tá tendo um arco um tanto quanto cansativo. Ela começa a falar sobre o que ela viu dentro dos arcos, os futuros possíveis, e aí ela tá numa deprê total, e aí o Len fala pra ela, tipo, você viu que você vai morrer hoje? Aí ela, não. Então, tipo, vamos aproveitar, vamos beber, vamos estar aqui como os velhos tempos, vamos ser amigos, vamos aproveitar. Viva, minha filha! E é muito bom esse choque de realidade que o Len traz para ela. Apesar da gente, às vezes, torcer por uma relação amorosa ali entre os dois, eles são grandes amigos, eles têm um laço que é o maior laço que a gente vê que pode existir ali dentro da série. É uma conexão hiper mega forte, eles sentem tudo que o outro está sentindo. Eu gostei muito da Melanie nesse episódio, que é uma das sábias da El, né, que a gente vê ali, ela dando uns choques de realidade, uns foras ali na Avienda. Eu achei ela fantástica, eu gosto muito dela. O jeito que ela fala, assim, eu amei demais a atriz. Logicamente que eu gosto muito da Bear também, mas a gente vê que a Avienda, ela tem uma missão que ela detesta, que é inclusive ela ficar meio que ali grudada no Range, porque faz parte do treinamento dela como sábia, que eles falam que ela vai ter que acompanhar ele desde o momento que ele for dormir até o momento que ele for acordar. Então ela tem que estar todo lado ali, guiando, ajudando ele, afinal de contas, ele é o Carcar, ela aceitando ou não isso. E aí, em um outro contexto, a gente vê eles andando ali e a gente vê o Ruark apresentando pra gente mais uma das esposas dele, que é a Senhora do Teto. E a gente vê ali os beijos deles e a Gwen fica com a cara ali meio chocada, tipo, o que tá acontecendo? Que negócio estranho. E a Venda fala sobre os Aiels ter esse negócio, né, aí de poliamor e todo mundo viver se pegando uns aos outros e ter toda essa liberdade, que é um pouco estranho para eles, exceto pro Randy, que a gente vê muito bem nesse episódio, que ele se identifica muito com toda essa pegação, todo esse negócio de poliamor, toda essa bagaceira que acontece. Principalmente porque o Randy, ele tá assim, um galinha. E a gente vê um momento ali que a Gwen, ela meio que tá tentando ali ser totalmente próxima do Randy. O olhar que ela tem ali pro Randy no momento em que ele começa a se conectar ali com o Zaiel, que ele começa a entender um pouco mais sobre quem ele é. Ela vê que ele cresceu. A Bear fala para ela que ela precisa deixar ele ir, que o papel dele não inclui mais ela, assim, de certa forma. Ou seja, ela tem o papel dela e ele tem o papel dele que não se entrelaçam e ela precisa aprender a deixar o Randy ir. E é muito importante porque ela precisa entender
qual é o papel dela, ela precisa se centralizar um pouco mais nela e esquecer um pouco ali do Randy, apesar dela ter toda aquela conexão, aquela paixão, aquela proteção por ele. E é muito bacana porque nesse episódio a gente vê a El-Gwen, ela finalmente entrando em Talon-Real, que é aí o mundo dos sonhos, e é muito, muito bom porque a gente vê a Bear e a Melanie ensinando para ela como é que ela vai fazer isso, e elas percebem que ela aprende tudo muito rápido, ela vai aprendendo e vai fazendo tudo de uma maneira muito acelerada. Ou seja, dentro de um único episódio ela já conseguiu entrar, sair, mudar de sonhos, enfim. A El-Gwen, ela é muito nata, então é muito bacana a gente ver isso, e é muito bom a gente conhecer um pouco mais sobre o mundo dos sonhos, entender um pouco mais, a gente vê ali a Lanfear atormentando a El-Gwen lá dentro, e a gente vê o momento em que a Bear e a Melanie salvam a El-Gwen, porque ela está enfrentando aí um dos amaldiçoados dentro de Talon-Real, e a Lanfear, obviamente, depois da Moghedien, ela é a que tem maior controle, maior comando e é quem mais domina aí o mundo dos sonhos. A gente tem também algumas informações que são interessantes e que são reforçadas nesse episódio também, que é ali a Verin falando sobre os amagos das Aes Sedai que fazem parte do Black Aja, que é como elas se dividem, é todo um negócio onde elas não sabem quem são todas elas, apenas as líderes dos amagos conhecem outras, e é tudo muito confidencial. Elas escondem muito bem todo tipo de informação. E é bacana porque a gente vê como acontece essa divisão, e a gente tem ali a Elaida começando a atacar o terror lá dentro da Torre Branca, começando a atuar de uma forma bem venenosa. A gente vê aqueles ataques que ela faz com a Siuan, e que se eu fosse o trono de Amyrlin, eu não tinha a paciência que a Siuan tinha, não. Eu acho que eu tinha me entregado à sombra só para ter o prazer de acabar com a raça da Elaida, porque pensa numa mulher insuportável, e a gente só tá vendo o começo de tudo que ela vai aprontar, e a gente já começa a ver que ela já começa a se movimentar ali para tentar destituir e colocar as pessoas contra a Siuan. Elas meio que armam uma armadilha ali para ela, a gente vê um pouco do poder da Elaida, a gente vê que ela não tem nenhum tipo de compaixão, ela já começa ali cortando, degolando e acabando com a Miko, e depois ela começa a forçar ali a Joia a entregar para ela quem é as Aes Sedai que fazem parte do Black Aja. Inclusive, nesse episódio, a gente vê uma delas que é super importante, e eu não vou falar para vocês quem é para não estragar a surpresa, mas prestem muita atenção que é uma Aes Sedai que ela tem um pouco de destaque ali, ela conversa ali, e ela já apareceu nos outros episódios, nessa temporada ela tem aparecido bastante, justamente porque ela é muito importante dentro de toda essa facção do Black Aja. Outro momento maravilhoso desse episódio é que a gente vê aí o povo do mar, a gente vê a Elayne, a Nynaeve e o Mat indo para Tanchico, e de relance ali, né, a gente acaba vendo e eles acabam encontrando a Min também, que é muito importante para a história e principalmente para esse momento que eles vão ter lá em Tanchico. E as meninas acabam conhecendo a Min, que até então a Nynaeve pelo menos já conhecia, já tinha visto, mas não lembrava tanto. E a canalização do povo do mar é muito linda de assistir, é uma coisa assim maravilhosa e magnífica. A gente também tem ali o Arco de Dois Rios, onde a gente vê que começa a se armar ali algumas coisas, e a gente vê que uma das irmãs do Mat ali, ela consegue canalizar, já é uma surpresa que a gente tinha talvez um pouco só mais à frente. E a gente tem a triste morte da mãe do Mat, que é assim dolorosa, porque ela faz isso para tentar proteger as filhas dela, mas é muito, muito triste, principalmente o momento em que a gente vê que o Perrin faz essa descoberta, e aí eles começam a se unir para conseguir salvar as irmãs do Mat. A gente vê que o Perrin, ele tá tendo um crescimento muito importante, é muito lindo da gente ver aquele momento da Fyle lutando junto com ele. A Fyle, ela só é bem pequenininha, bem miudinha, como a gente pode ver, além do Perrin ser grandão, mas ela é uma naniquinha, que ela é muito, muito boa, ela é muito feroz, ela é muito brava, ela é maravilhosa.
eu gosto muito da File e eu acho que vocês vão gostar muito mais dela. E é muito bom ver que a gente já começa a entender que está acontecendo ali uma coisa entre ela e o Perry. Ela já tem ali tomado um pouco as certas dores ali dele, o medo de perder ele. E é muito bom porque a gente vê que o Perry, ele tá meio que saindo daquele negócio, daquele luto eterno que ele tinha pela esposa dele. Tem um momento aí muito doloroso, que é aquele processo do luto da Alana e também do Max, em que desde que eles perderam o Ivan, eles estão ali tentando suportar o luto. A Alana da sua maneira e o Max da maneira dele. Ela fala que, de certa forma, ele não é suficiente para ela. Ela tá ali em busca de reforços, ela tá muito focada na batalha final. O Max está muito centralizado e muito apegado ainda ao que aconteceu com a Yvonne, inclusive porque ele era bem mais próximo. E a Alana, ela tenta ser um pouco mais centrada ali. A gente tem um momento deles dois que é muito difícil. A gente vê a bravura ali da Alana, mas eu esperava um pouco mais dela nessa batalha, apesar dela ser super atingida ali por flechas. Mas é muito, muito bom da gente ver. E no fim a gente vê que tudo se resolve ali com eles, mas eu fico pensando, tipo, quem é que vai curar a Alana, o que é que vai acontecer, o que é que a gente pode aguardar aí nos próximos momentos, nos próximos episódios, e principalmente das irmãzinhas do Matt, qual vai ser o futuro delas. Outra coisa que eu gostei muito desse episódio é o bate-papo da Nynaeve com as canalizadoras do mar. Entendem, elas veem que a Nynaeve, ela não está conseguindo canalizar, ela tem dificuldades, e aí elas começam a dar alguns conselhos para ela, para ver se a Nynaeve ela começa a entender como ela pode tocar a fonte, como ela pode ter mais controle e acessar a fonte no momento em que ela de fato quer acessar. E eu preciso muito ver a Nynaeve canalizando, minha gente, porque eu não aguento mais ver a minha menina maravilhosa, a Nynaeve, receber tanto hate. E assim, eu não tiro a razão das pessoas que assistem somente a série, porque ela é de fato assim muito difícil de lidar e ela tá muito horrível, assim podemos dizer, na série. Mas nos livros ela é fantástica, ela é grandiosa, e então eu não aceito que vocês fiquem falando mal dela. E eu tenho muita esperança que ela vai finalmente conseguir canalizar. Eu não acho que ela vai conseguir quebrar de fato o bloqueio nessa temporada, mas eu tenho esperança que ela consiga ter uma reviravolta e acender ali, né, um pouco do poder dela, principalmente porque a gente vai precisar muito para ver os embates dela com a Moghedien, que são assim grandiosos, fantásticos e uma das melhores partes do livro 4, principalmente. O que eu gosto muito é ver a conexão e as brincadeiras, o jeitinho ali da Min interagindo com o Matt. É muito maravilhoso, é muito bom. A conexão deles dois é algo muito fofinha e eu gosto muito das brincadeiras e da amizade deles dois, apesar de que eu acho que a Min ela merecia um pouco mais de destaque, ela é importante para a história e estão tirando ela ali meio que de lado, colocando um pouco de escanteio. Mas eu tô muito ansioso pelo próximo episódio, porque a gente vai ver Tanchico, a gente vai ver a Liandry, a gente vai ver Moghedien, a gente vai ver a Sombra, a gente vai ver o Caos, e eu espero que a gente tenha um pouco mais de destaque para os nossos garotinhos, os nossos espiões e caçadores do Black Age. E um dos momentos, assim, talvez um dos mais marcantes, é o momento ali da Eugwene entrando dentro do sonho de todo mundo, que é muito lindo, é muito fofinho. A gente vê o sonho de cada um, a Nynaeve ali com a filha dela, a gente vê o Perry junto com o Saltador e com a File, a gente vê o Matt reencontrando as irmãs. E a Eugwene super empolgada, super feliz vendo o sonho de todo mundo. Ela vai lá pra dentro do sonho do Randy e aí ela entra toda feliz. Eu ri muito nessa hora, perdão, assim, quem é fã da Eugwene. Mas é porque foi muito engraçado a cara dela de empolgação. E aí ela se depara com o Randy junto ali com a Lanfé. A Lanfé fazendo todo um trabalho ali, né, no Randy, assim, lá embaixo. Uma putaria. Ela sobe com aquele olhar diabólico e aí a Eugwene fica dilacerada, assim, ela fica realmente surpresa porque o Randy tá se pegando com um abandonado e principalmente porque a relação deles dois, cadê, né? Da parte dela existe. Por isso que eu disse que o Randy, ele tá um galinheiro, ele tá um cafajeste, ele tá, assim, explorando o Zael e ele tá se inspirando muito no Hurak. E a gente tem também o momento de reencontro, não físico, mas no mundo dos sonhos, da Moiraine com a Siuan. E aí muita gente ficou feliz, e só que pareceu um negócio assim de despedida. A Moiraine queria entregar uma mensagem para a Siuan, elas ainda estão meio que desentendidas, mas a gente consegue sentir o quanto elas amam uma a outra, o quanto a conexão delas duas ainda é muito forte, o tanto de sentimento encarregado que existe ali entre elas duas. E é muito forte ver isso tudo, mas a gente vê como se fosse um lance de despedida.
E o que será que vai acontecer aí? Eu acho que tem muita coisa para acontecer, principalmente nessa relação delas duas. Eu não sei se elas vão conseguir se ver de novo. Cenas dos próximos capítulos que eu tô muito ansioso para poder ver, porque eu espero que de fato siga os acontecimentos dos livros, que a gente tenha de fato o que é para acontecer e a forma que acontece ali nos livros, principalmente quando trata sobre o futuro da Moraine. É isso que eu tinha para falar sobre o episódio. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas caso eu tenha esquecido, você pode deixar aqui nos comentários. Foi muito bom porque a gente viu um pouco mais, entendeu um pouco mais sobre o mundo dos sonhos. A Gwen, ela está começando a explorar mais isso, a gente vai ver o crescimento dela sobre o mundo dos sonhos e no próximo episódio tem muita coisa para acontecer. Eu acho que vai ser um episódio muito melhor do que foi esse episódio. Então é isso, se você gosta da Roda do Tempo, já me acompanha aqui, vai conhecer as minhas redes sociais, porque eu falo sobre a Roda do Tempo por lá também, já tem muito vídeo sobre alguns assuntos diversos e a gente vai comentar muito sobre a Roda do Tempo ainda aqui no canal. Envia esse vídeo para algum amigo, envia meu canal também para algum amigo, ajuda muito o canal a crescer e a gente precisa que a Roda do Tempo seja renovada, então a gente precisa atingir mais pessoas com isso. É isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.